Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Monte Moriá, graça e paz, você que está me ouvindo neste momento. Esse é mais um momento que nós estamos tendo de ministração da Palavra de Deus. Por conta do coronavírus, não estamos nos reunindo no templo, mas estamos reunidos espiritualmente, cada um na sua casa, cada um na igreja chamada casa, porque as nossas casas também são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde nós estivermos e nos reunirmos e invocarmos a presença do Senhor Jesus, a promessa dele é que ele estaria conosco. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei, disse o Senhor. Quando Cristo se torna o nosso foco central, a alegria substitui a nossa ansiedade, bem como nossos medos e nossas inseguranças. Charles Schindel. Eu queria começar com essa frase do Charles Schindel e trazer uma palavra para você nesse momento, uma palavra de fé, uma palavra de fortalecimento da parte do Senhor, de alegria do Espírito Santo de Deus e de ensino, de ensinamento para esse tempo que nós estamos vivendo. Você sabe que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre enfrenta lutas, guerras, batalhas no mundo espiritual, com repercussão no mundo físico. Nós estamos vivendo um momento atípico, um momento que nunca vivemos antes por causa do coronavírus, por causa desse vírus que tem afetado o mundo. Muitas pessoas, milhares de pessoas já morreram, muitas estão doentes. A gente não sabe ao certo toda a verdade, os números, se são corretos ou não, mas nós temos que ser prudentes, fazer o que as autoridades estão ensinando, estão pedindo, estão ordenando, né? Alguns lugares estão dando toque de recolher. Muitas cidades estão impedidas, a maioria, de abrir os comércios. Nós estamos vendo aqui em Cuiabá mesmo a maioria do comércio fechado. Então a única alternativa para nós, amados, é buscarmos ao nosso Deus, buscarmos ao Senhor. Nós somos um povo que sempre buscamos ao Senhor, né? E por isso eu quero falar com você nesse momento, neste culto, né? Você estará cultuando nesse momento ao Senhor, esse momento de palavra, você vai estar recebendo essa palavra e você vai estar adorando o Senhor Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua casa junto com a sua família. Quero meditar um pouquinho sobre a história do povo de Israel, comparando com um pouco que nós estamos vivendo. O povo de Israel ele foi formado no deserto para ser guerreiro. Ele passou por 40 anos no deserto. Eles aprenderam ali a lutar. Alguém disse que o deserto ele mata ou ele transforma. Nas nossas vidas nós passamos também por muitos momentos por desertos. Estamos passando por um deserto nesse momento. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles tinham uma visão, como eu disse na mensagem anterior, eles tinham uma visão de gafanhoto, uma visão de escravo, né? Uma visão de que eles eram gafanhotos, todos os outros povos, os seus inimigos, o povo de Canaã, eram como gigantes diante deles. Essa mentalidade fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. Essa visão, né, essa autoestima minúscula, essa autoestima pequena, baixa, fez com que eles vivessem como escravos, né, como coitadinhos, como pequenininhos, como fracos, com uma mentalidade de escravo que foi tirada nos 40 anos que eles viveram ali no deserto. No deserto eles foram forjados e guerreiros, grandes guerreiros, porque a geração que entrou no deserto era uma geração que tinha essa mentalidade de escravo, de gafanhoto. Mas uma geração nova que veio foi forjada, foi treinada, foi formada no deserto, aprendeu a guerrear, aprendeu a lutar, aprendeu a vencer as intempéries do deserto. E essa geração nova, ela entrou em Canaã e tomou a terra prometida. Isso foi tão forte, né, que eles fizeram com que as pessoas que lá vivessem, elas tivessem medo. Quando o povo de Israel chegou às portas da terra prometida, os povos de lá temeram o povo de Israel, porque eles viram que aquele povo era um povo guerreiro, agora um povo guerreiro, um povo poderoso, um povo que tinha um Deus poderoso, um Deus que trabalhava para o seu bem e os protegia. A crise que se instala na nossa nação, queridos, e no mundo, nos leva para um deserto. Um deserto emocional, um deserto relacional, um deserto financeiro e também um deserto espiritual. Muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão abatidas, muitas pessoas estão questionando, muitas pessoas estão entristecidas ao ponto até de se deprimirem por causa de estar em casa, de não poder sair. E é nesse momento que nós temos que ministrar a palavra de Deus, viver o evangelho da paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a paz de Cristo excede todo entendimento. Se nós já fomos treinados em outros momentos como igreja para guerrearmos, hoje nós somos levados novamente para um deserto
para sermos treinados em outros níveis de treinamento, em outros níveis espirituais. E nesse treinamento é preciso que temos postura que talvez algumas pessoas estejam se esquecendo ou se esqueceram, que para alguns cristãos às vezes nem fazem mais parte da sua rotina, ou não fazia parte da sua rotina por causa do ativismo, por causa de tantas atividades, por causa do secularismo, do trabalho, dos estudos, da família, do lazer e tantas outras coisas. Rotina essa, né? Disciplina essa é como ler a Bíblia, orar, ler bons livros, jejuar. Nós não estamos em férias. Você não está em férias. É possível que algumas pessoas estejam em férias porque receberam férias por conta da crise que se instalou no país. Mas nós não estamos de férias, queridos. Esse tempo é um tempo que Deus está preparando para nós crescermos na intimidade, no conhecimento com Ele. É um tempo precioso. Estamos talvez sim num retiro espiritual. E para isso eu gostaria de motivar você, de incentivar você, amado irmão e sacerdote do seu lar. Queria falar com você, meu irmão, amado irmão, você que deve ser, precisa ser, foi chamado para ser sacerdote da sua casa, da sua família, ser líder espiritual e levar a sua família a buscar ao Senhor. Você foi chamado a se derramar aos pés do Senhor em oração, em estudo e leitura da palavra de Deus e levar a sua família junto. Sabe, nesse momento, além do alimento que nós precisamos para sobreviver, alimento que tantas pessoas estão com medo de faltar, mas em nome do Senhor Jesus Cristo não vai faltar, nós precisamos levar o alimento espiritual. Você é homem, você é pai, você é avô, você é tio, precisa estar fortalecidos no Senhor como um guerreiro, como um oficial do reino de Deus, abençoando a sua família, trazendo segurança, trazendo paz. Sabe, amados, o ser humano ele tem uma capacidade incrível de se adaptar a certas circunstâncias. Rotinas são incorporadas em nossas vidas. Nós mudamos as nossas rotinas, nós nos adaptamos à situação. Graças a Deus o ser humano ele tem essa capacidade. Deus nos deu uma capacidade de nos adaptarmos ao frio, de adaptarmos no calor, né? Em qualquer lugar do planeta nós conseguimos sobreviver por adaptação. Mas isso acontece também na alma e até no espírito do ser humano. Os hebreus, por exemplo, se adaptaram ao Egito e à sua situação de escravidão. Assim como muitas pessoas hoje no mundo, milhões e milhões, se adaptaram a uma vida de escravidão no pecado. E é possível, se nós não vigiarmos, é possível que nós nos adaptemos a esse momento de ficar em casa. E deixamos de aprender a lutar espiritualmente. Podemos cair no erro da adaptação de situação. Isso nos levaria a uma letargia espiritual, né? a um marasmo espiritual, a pensamentos que estamos de férias, né? E apesar de muitos estarem em férias, mas é uma férias atípica, e até nas férias nós tiramos um tempo precioso na presença do Senhor, a termos uma rotina esvaziada da presença de Deus e um distanciamento de Deus por causa do medo, das reclamações, dos questionamentos e da murmuração. Para que isso não aconteça nas nossas vidas, nós temos que nos aproximar mais de Deus. O sacerdote precisa exercer o seu sacerdócio dentro de casa, com a sua família. O marido e pai precisa amar a sua esposa e seus filhos, precisa declarar esse amor através de atitudes, através da fala, proferindo palavras de amor. Precisa estar juntos, precisa estar lendo a palavra. Você, homem, tem que ser o primeiro a chamar para o culto no lar. Você, homem, precisa ser o primeiro, como sacerdote, a chamar a sua família para fazer o culto no lar. Você tem essa função, você foi chamado para isso. Amém? É hora da esposa acompanhar o marido nessas disciplinas espirituais, ajudar os filhos também, amando, declarando amor e também ensinando a palavra de Deus. É hora de clamarmos, de intercedermos, adorarmos, de devorarmos a Bíblia. Ainda que possamos fazer tantas atividades como muitas pessoas estão fazendo, nós vemos nos noticiários as pessoas fazendo coisas bacanas, muito legais, criativas com os filhos, brincadeiras. Eu vi essa semana passada no jornal alguns atletas de alto nível treinando dentro de casa com a bola, com a raquete, treinando de maneira light, de maneira lúdica, né? Brincando, mas treinando. Há pessoas correndo dentro do apartamento, dentro da casa, para aquelas pessoas que faziam corrida de rua. As pessoas estão buscando treinar para aquilo que elas foram chamadas, para aquilo que foram treinadas, e estão sintonizadas, né, com a sua função no esporte ou no seu treinamento. Nós, cristãos,
Precisamos treinar espiritualmente através das disciplinas espirituais. E não de maneira light, como eles estão fazendo, mas o tempo é oportuno para nós aprofundarmos, para nós mergulharmos no relacionamento com o Espírito Santo de Deus, para nós gastarmos o dobro, o triplo, o quádruplo de tempo, de horas, de minutos na presença do Senhor. Nós temos tudo para treinarmos em profundidade. Nós não precisamos fazer um treinamentozinho leve de brincadeira como os atletas estão fazendo porque eles não podem voltar para as quadras, para os campos e treinar. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos a oração, que é uma arma de guerra. Nós temos o jejum, a adoração, leituras saudáveis de bons livros e também muitas outras coisas podemos fazer, né? Estarmos cuidando da nossa família, amando a nossa família, tendo momentos especiais com a nossa família. Penso que esse tempo que Deus preparou, que Deus permitiu, foi para que a família se unisse mais. Eu vi algumas brincadeiras de muito mau gosto que as pessoas postam. Por um lado, o brasileiro ele tem um senso de criatividade e de brincar com as coisas até ruins, até com as catástrofes. Mas eu vi algumas pessoas colocando brincadeiras com relação ao relacionamento conjugal, por exemplo. Né? Eu vi um deles era o homem com uma orelha bem grande, 2 orelhas bem grandes, dizendo que por ele estar alguns dias junto com a esposa, ele não aguentava mais, a orelha estava grande, tanto ouvia a mulher falar. Querido, não assimile essas coisas, não reproduzam essas coisas. Essas coisas têm fundo de maldição. E essas mensagens subliminares nessas brincadeiras estão ensinando, estão dizendo que o homem e a mulher não conseguem ficar muito tempo junto em casa, que o homem não tem paciência para ouvir a mulher, que a mulher fala demais, né? E nós não podemos dar vazão a essas coisas porque isso traz maldição sobre o relacionamento, isso abre brechas para demônios entrar no nosso relacionamento e nós passamos a acreditar nisso. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você reproduz isso é porque você lá no fundo você pensa realmente assim. O casamento é bênção, a família é bênção em qualquer circunstância. Sejam separados por causa do trabalho, por causa do estudo, sejam quando estão confinados dentro de uma casa. Nós precisamos amar uns aos outros, começando em casa. O Evangelho começa em casa, o Evangelho começa no relacionamento conjugal, o Evangelho começa no cuidado com os nossos filhos e com os nossos entes queridos, e com a nossa igreja e aí também até com toda a humanidade. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, tire essas brincadeiras do seu telefone, do seu WhatsApp. Não reproduza essas brincadeiras que são de mau gosto. No primeiro momento elas parecem muito engraçadas e nós até sorrimos diante delas, mas elas trazem uma carga espiritual de derrota, de destruição para a família e nós não concordamos com isso. Nessa luta que estamos tendo, queridos, nós temos clamado, é tempo de clamar, de entrar na brecha, de cobrir nossa família, nossa nação, o mundo e nossas orações, clamarmos ao Criador e sustentador de todas as coisas, a misericórdia, a sua graça. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Clamarmos para que seja um tempo de crescimento e aprofundamento da nossa intimidade e experiência com o Senhor. Nós sabemos que muitas famílias, muitas crianças da nossa igreja e de outras igrejas, muitos pais estão tendo experiências tremendas, sobrenaturais com o Senhor, porque o Senhor se revela a nós, o Senhor fala conosco, o Senhor está no nosso meio. Clamarmos pelos governantes da nossa nação e de todas as nações, clamarmos pelo presidente da República, o nosso presidente, o presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro. Em nossa igreja nós estamos orando regularmente todos os dias às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. E neste final de semana, neste domingo que está terminando agora, nós tivemos um dia de jejum, de oração, onde nós fizemos um relógio de oração, você participou, que Deus te abençoe, tenho certeza que as suas orações, a sua intercessão chegou ao trono da graça do Senhor. E nós estivemos orando durante todo o dia, 12 horas de oração, das 6 da manhã às 18 horas, estivemos orando, clamando pelo Brasil, a igreja reunida, unida, a igreja está fazendo, meu querido, o melhor e o mais poderoso que nós podemos fazer, que é orar, interceder. Temos clamado pelas nações, pelo Brasil, pelo presidente, pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão trabalhando para nos servir, para que as coisas não faltem para nós, as pessoas que estão na zona de risco, por nossos familiares, nossos discípulos, nossos discipuladores. Mas eu penso que ainda tem muito mais que possa ser feito. É preciso ainda ser
feito muito mais em nível espiritual. Nós podemos dar mais de nós para o Senhor nesse tempo que Ele preparou para nós. É preciso que as famílias sejam alinhadas no mundo espiritual, refletindo a postura e atitudes no presente, nesse momento de deserto de guerra. É possível cristãos ficarem mais sintonizados com a televisão, com os veículos de mídia, do que com o Espírito Santo. É interessante que os atletas estão sintonizados com aquilo que traz esperança, paz para eles, ou que traz a sua subsistência, que é o esporte de alto nível. Nós precisamos estar alinhados, sintonizados com o Espírito Santo de Deus. É perigoso, meu irmão, que perdemos a grande onda que Deus enviou ou permitiu chegar até nós, de valorizarmos a família, de valorizarmos o casamento, porque muitas pessoas são contra a família. Muitos cristãos não sabem viver um relacionamento conjugal profundo, vivem na superficialidade do casamento. Tantos casamentos acabando dentro da igreja, inclusive, porque as pessoas não estão valorizando a família, o casamento. Valorizarmos o emprego. Esse tempo de reclusão, esse tempo de quarentena vai fazer com que você dê valor ao seu emprego, quanto é importante, quanto é bom, quanto é maravilhoso ter um trabalho, ter um emprego, ter um salário no final de semana. Né? Como é terrível ficar entre a cruz e a espada pensando que pode ser demitido a qualquer momento. Também perdemos de valorizar a saúde, né? Enquanto muitos estão enfermos nos hospitais, de valorizarmos o relacionamento com Deus, o culto, a união física com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há histórias de tantas pessoas que às vezes reclamam porque o culto demora um pouco mais, ou porque alguma coisa sai errada no culto. Hoje nós estamos sem poder nos reunir na igreja, né? no salão, porque a igreja somos nós. Né? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós só não estamos nos reunindo em multidões, em grandes grupos, na outra asa da igreja, na visão celular, a asa do atacado, a asa da igreja, da celebração. Mas como é bom, como é gostoso estar unido, cantando, louvando, abraçando os irmãos em unidade, todo o corpo de Cristo, todas as células, todos os setores juntos, né, meu amado? Então, esse tempo é um tempo para nós valorizarmos esse tempo, para nunca mais você reclamar da igreja, para nunca mais você reclamar de ter que trabalhar, né, para nunca mais você blasfemar das bênçãos que Deus deixou para as nossas vidas e que às vezes nós nos acostumamos. Às vezes nós podemos nos tornar religiosos, ir na igreja para cumprir tabela, ir na igreja porque ninguém vai perguntar por que eu não fui, né? Mas irmos à igreja porque nós amamos o Senhor, porque nós amamos o povo de Deus, porque nós amamos estar unidos com o povo de Deus. Eu quero, nesse momento, todavia, esse momento de afastamento, de maneira nenhum de nós está separado, pois nós estamos mais unidos do que nunca. Tá ou não tá? Dá um glória a Deus aí na sua casa agora. Fala para a pessoa do seu lado, nós estamos mais unidos do que nunca, unidos em família e conectados com a igreja. Durante todo esse dia nós estivemos unidos em oração, em louvor, em adoração. Agora nós estamos unidos através da meditação da palavra de Deus e através do louvor que você vai fazer aí na sua casa. Amado, nós poderíamos fazer uma filmagem com uma banda tocando, como muitos estão fazendo, é muito bacana, muito legal. Mas a orientação que Deus deu para nós, para a nossa igreja, a Igreja Batista Monte Moriá, é que fizéssemos as mensagens gravadas e enviássemos para vocês. E você, sacerdote do lar, você sacerdotisa do teu lar, da tua família, você dirigisse o culto, você receberia a palavra, você está recebendo a palavra do seu pastor, do seu pai espiritual, mas você vai dirigir o resto do culto, amém? Aleluia? Dá uma glória a Deus aí. Você vai dirigir os cânticos de adoração, de louvor, você vai escolher as músicas, você vai fazer um momento de oração, de intercessão, de clamor, de gratidão com a sua família. Você está sendo treinado no deserto a guerrear espiritualmente, a se fortalecer espiritualmente, a adorar a Deus em todo o tempo, no tempo bom e no tempo mau. E por mais que possam vir coisas piores no futuro, nós estaremos mais treinados do que nunca. Nós sairemos desta quarentena, deste momento mais fortalecidos ainda. Querido, eu penso que realmente é isso que o Senhor quer nos ensinar. Que a igreja não é um prédio, não é uma liturgia, não é uma denominação, mas um povo que se chama pelo seu nome, um povo que ama, independente de rótulos denominacionais, independente de placas e títulos, independente de situações. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é o grupo de pessoas, é a união de pessoas
que foram chamadas de fora do pecado para a maravilhosa luz da graça do Senhor Jesus, com o intuito de adorar, com o desejo, com a paixão, com o amor de adorar esse Deus e de se relacionar com Ele, de obedecer a Ele, de ter experiências tremendas e poderosas com Ele, porque só Ele é Deus verdadeiro. Todos os demais deuses foram feitos pelas mãos dos homens ou são obras de demônios. Por isso eu convido você a ser a igreja e fazer parte desse povo lavado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. A igreja vigilante, a igreja atuante, usando as armas espirituais mais poderosas que nós temos, a oração, a Bíblia, o jejum. Desenvolver também um coração ensinável. É preciso nesse momento nós termos um coração ensinável, em vez de questionarmos as coisas, dizemos: Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com esse tempo? O que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça. Eu convido você a cuidar da sua saúde, da sua família, obedecendo às orientações dos médicos, né, das autoridades civis do nosso país, a cuidar dos seus idosos e pessoas de situação de risco, tanto da igreja como vizinhos, o que você puder fazer, tomando todas as precauções e todos os cuidados. Você que tem pais idosos, parentes idosos, cuide. Responsabilidade sua cuidar também. É responsabilidade sua também compartilhar o seu pão, compartilhar os seus recursos financeiros. Algumas pessoas ficam fazendo o que a igreja vai fazer, o que a igreja pode fazer, o que o governo pode fazer, o que os empresários podem fazer, mas o que nós estamos dispostos a fazer. É como aquele cidadão que fica esperando o governo fazer a calçada da sua casa, a prefeitura limpar o mato que está na frente da sua casa ou dentro do seu terreno. Querido, há momentos que nós precisamos do governo, sempre vamos precisar sim, mas é hora de cada um de nós ajudarmos uns aos outros, ajudarmos, socorrermos os necessitados, nos unirmos a ajudarmos as pessoas. Mas eu quero voltar a dizer a você que a coisa mais poderosa que nós podemos fazer, a atitude mais poderosa que nós podemos tomar, que vai mais abençoar as pessoas, é a oração. Lógico, não desvinculada da ação social, né? Nós temos na igreja o Quilo do Amor. Aliás, próximo domingo, dia 14, você vai estar levando, né, no templo da igreja para prepararmos os sacolões. Você vai estar levando o seu sacolão, você vai estar levando o Quilo do Amor. Nós temos ajudado dezenas de pessoas através do Quilo do Amor. Ok? Vamos guerrear, treinar nesse deserto. Sairemos fortalecidos, treinados para todo e qualquer tipo de batalha que vamos enfrentar. Não perca tempo. O tempo agora parece que está sobrando. Parece que às vezes está tempo sobrando, não tem o que fazer, tem muita coisa que fazer. Cada hora do seu dia é preciosa. Cada hora do seu dia é preciosa. Invista tempo na presença do Senhor. Tenha momentos familiares amorosos com a sua família, abençoadores. Se puder fazer exercício dentro de casa, no seu quintal, faça o exercício, mas tenha tempo precioso. Se você orava 1 hora, ore 2. Se você lia a Bíblia 2 capítulos, 3 capítulos, leia 10. Se você lia um livro durante um mês, leia em 1 semana. Fortaleça, encha a sua alma de coisas boas. O povo de Israel entrou no deserto com a mentalidade de escravos e gafanhotos e saíram como guerreiros. Talvez muitas igrejas, muitas pessoas da igreja do Senhor entraram nessa crise mundial com mentalidade de escravos, de gafanhotos, de pequenininhos, de coitadinhos. Ou você aprende no deserto, ou você morre no deserto. O deserto mata ou o deserto transforma. Então aproveite essa oportunidade para ser transformado. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar você em um guerreiro poderoso que Ele quer usar no reino dele, na humanidade. A geração que entrou no deserto morreu. Uma nova geração, como eu disse, de guerreiros nasceu e venceu porque me permitiu ser guiada, ser treinada, ser alinhada, ser alimentada pelo próprio Deus. Porque eles também se submeteram a Deus e aos seus líderes, que foram usados por Deus para os conduzir. Se submeta aos seus líderes espirituais. Você quer morrer ou ser transformado diante da crise mundial que estamos enfrentando? Transformado em um guerreiro que cuida de si, que cuida da sua família, que cuida dos interesses do Pai Celestial. O que você quer? Você pode morrer, mas você pode sair mais fortalecido ainda. Eu queria ler para você um texto do pastor Israel Belo de Azevedo, que tem o título
crenças saudáveis. Queria que você prestasse bastante atenção, é muito oportuno para os nossos dias, porque é aquilo que nós cremos, nós passamos a viver aquilo que nós cremos. No que você está crendo nesse momento? Ele diz assim: nós fazemos o que somos, nós somos o que cremos, e todos nos pregam e esperam que acreditemos. Se acreditamos que existem fantasmas, medo deles teremos. Se acreditamos que Deus existe, como amados por eles, viveremos. Se acreditamos que somos incapazes, nada realizaremos. Se acreditamos que nossos hábitos são imutáveis, não mudaremos. Se nos fizeram comer depressa, é assim que nos alimentaremos. Se não nos disseram que a leitura é vital, não leremos. Se nos mostraram que as pessoas não prestam, nelas não confiaremos. Se nos mostraram que a terra é selvagem e inesgotável, dela não cuidaremos. Se nos disseram que os animais não são dignos, nós os maltrataremos. Se convivemos com desrespeito, desrespeitaremos. Se a violência foi o padrão em que vivemos, a violência reproduziremos. Se achamos que as coisas irão de mal a pior, não a transformaremos. Se achamos que um vício é para sempre, não o deixaremos. Nossa vida ruim continuará, a menos que ousemos. Nós podemos escolher que tipo de vida viveremos. Nós podemos decidir que a partir de agora livres seremos. Nós podemos definir o que daqui para frente faremos. Nós podemos desejar que saudavelmente creremos. Que o Senhor, Espírito Santo, que é Deus, que é um pai com filho, coloque crenças saudáveis no seu coração. Coloque crenças espirituais vindas do trono de Deus para a sua vida. E eu quero terminar compartilhando alguns textos poderosos da palavra do nosso Deus. Lá em Jeremias 33, 2, é um texto que nós amamos muito, diz assim, 33, 2 e 3, diz assim: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, esse é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem muitas coisas que nós não sabemos, não é verdade? Tem muitas coisas que você não sabe. Então busca o Senhor, invoca o Senhor e Ele te responderá e te anunciará coisas grandes e ocultas que não sabes. Busca o Senhor, Ele vai te ver coisas poderosas nesse tempo. Jeremias 29, 12 diz também: e então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Conta uma história, uma ilustração que diz que um discípulo de um mestre começou a perguntar para ele: Senhor, mestre, como que eu faço para conhecer Deus? O que eu devo fazer para conhecer Deus, para ter intimidade com Deus? Os dois estavam passando ao lado de um riacho. O mestre empurrou o discípulo dentro do riacho, pulou em cima dele e começou a afundar a cabeça dele na água. Quando o discípulo estava quase desmaiando, sem ar, morrendo, ele trazia o discípulo à tona novamente. O discípulo voltava e respirava fundo, respirava fundo, respirava fundo. E ele fez isso umas 2 ou 3 vezes. Largou o discípulo apavorado, disse: o que o senhor está fazendo? O senhor quer me matar? Ele falou: não, eu quero te ensinar a buscar a Deus. O dia que você buscar a Deus, como você buscou o ar para respirar, para viver, você vai encontrar Deus, vai ter experiências profundas com esse Deus. Querido, devocionalzinha rala, nós não vamos ter intimidade com Deus. Pequenos momentos de oração, mais parecidos com reza do que oração. Enquanto não abrirmos nosso coração, enquanto nós não gastarmos tempo com aquilo que é importante, Deus, nas nossas vidas, nós não vamos ter experiências com Deus, nós não vamos conhecer Deus, nós vamos conhecer o que Deus quer para as nossas vidas. Precisamos buscar a Deus como buscamos o ar que respiramos. Pessoas estão morrendo por causa do vírus, estão entubadas com aparelhos, com máquinas que jogam ar dentro dos seus pulmões porque o vírus tirou a capacidade deles respirar. Não permita que o vírus do mal, o vírus endiabrado, o vírus do demônio tire a sua vontade de respirar o ar do Espírito Santo de Deus. Busque ao Senhor, entregue-se a Ele, tenha um coração ensinável.
que não haja nos seus lábios a murmuração, nem o questionamento, mas ações de graças ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Amém? 2 Crônicas 7,14, um texto poderoso, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Vamos, povo de Deus, clamar pelo nome do Senhor, se humilhar, nos humilharmos, orarmos e buscarmos. Quem sabe tem tantas pessoas dentro das igrejas que estão precisando se converter dos seus maus caminhos. Você que está me ouvindo aí, que está andando em pecado, pecado encoberto. Você que está pensando em se separar, pensando em abandonar a sua família. Você que está fazendo coisas que Deus abomina, que Deus não gosta. Você que está roubando Deus, não está sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. É hora de se converter, querido. Quem sabe, e eu tenho certeza de que esse tempo é um tempo para você meditar na sua família. Agora, enquanto o inimigo continuar cegando seus olhos, você estiver gastando tempo com televisão ou qualquer outra coisa que não seja o Senhor nesse tempo que você está em casa, você não vai receber do Senhor, seus olhos não vão ser abertos. Você entra para o deserto, você morre, ou você continua, ou você sai escravo. Deus quer transformar você nesse deserto. Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus quer renovar o nosso coração, renovar o nosso interior, nos fortalecer e nos dar um espírito inabalável, um espírito que não é abalável pelas circunstâncias. Se nós ficarmos focando para os problemas, se nós ficarmos deixando o medo tomar conta dos nossos corações, se nós ficarmos olhando pelas notícias que saem na televisão de mortos, da pandemia se alastrando pelo mundo inteiro, das notícias dizendo que ainda no Brasil nós vamos chegar no ápice da doença, de pessoas dizendo que pode faltar o alimento, nós vamos ficar deprimidos, nós vamos ficar abalados. Mas a palavra do Senhor Deus, o pedido do salmista é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que Deus, o Senhor, quer fazer com você. E Romanos 8,37, para terminar, diz: em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Você acredita que Deus te ama? Você crê no amor de Deus? Não dá para questionar o amor de Deus. Não temos como questionar o amor de Deus. Depois da grande prova que o Senhor Deus, nosso Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, nos deu, enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e nos dar a salvação, não tem como questionarmos o amor de Deus. Portanto, toda a humanidade é alvo do amor de Deus. E Romanos diz: somos mais do que vencedores por meio daqueles que amou. Por meio daquele que nos amou. Deus nos amou, se Ele nos amou e Ele nos amou, nós somos mais do que vencedores. Precisamos agora tão somente alinharmos a nossa vida, aumentarmos a nossa fé, crermos cada vez mais em Deus, voltarmos totalmente para as Escrituras, termos tempo de louvor e adoração ao Senhor, dizer: louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se estamos passando por isso, é porque Ele tem para nós